Me fala uma coisa, você tem 25 anos. Exato. O que você fazia antes de você conhecer esse meio, né, que O nós mundo estamos das apostas. inseridos, né? O que você fazia da vida? Legal. Essa pergunta é muito boa, sabe, Edvai? Para tu entender o que eu fazia da vida, eu gostaria de contar brevemente a minha história. Sim, claro. Tudo bem? Eu nasci no interior de Encruzilhada do Sul. O meu avô, que hoje é falecido, se chamava Simão. O meu avô, em meados dos anos 80, 90, ele vivia de brick, de negócio, de negociação, sabe? Só que o meu avô, Edvai, ele tinha um grande problema. O meu avô tinha demência, bipolaridade. Sério? E ele vivia de negócio, sabe? Do tipo assim, ó, fazer um negócio aqui, outro ali. Um belo dia, meu avô, numa crise de demência, chegou para um cara e disse assim, olha só, tu quer um dinheiro emprestado? E o cara quer. Mais ou menos 100 mil reais na época. Então faz o seguinte, eu te empresto 100 mil a juro de 10%. Mais ou menos desse modo, tá? Na época era outra moeda, era outro valor. E o cara disse, tá, fechado. Aí qual foi o raciocínio dele? Eu não tenho esse dinheiro, ele falou para minha família. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar emprestado com outro parente, a juro de 5%, e aí o que eu faço? Pego a juro de 5%, empresto para o outro a juro de 10%, ganho 5% ao mês. E aí, cara, ele fez esse negócio. Só que no decorrer do tempo, o cara que ele emprestou o dinheiro não pagou. Nossa. E aí o que acontece, sabe? O cara que ele pegou o dinheiro, que era um parente, cobrou a dívida, e com razão. E aí a minha família, que tinha várias terras, gado, tudo, era agosto, teve que vender todo o gado. E no inverno de agosto, o gado vale muito menos. E também as terras da família foram todas liquidadas. Eu fui criado num quadrado de 1 hectare. Pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe e o meu irmão mais novo. E aí o que acontece com a minha vida, sabe, Edvan? A minha mãe, cabeleireira, R$ 1.500 por mês. A minha avó, na época, não tinha renda nenhuma, hoje ela é aposentada. O meu avô com demência, aposentado, R$ 1.200 por mês. E o meu irmão mais novo não tinha renda, sabe? E aí, o que acontece comigo? Eu olho para a minha vida, e aqui está um insight que mudou a minha vida e muda a vida de qualquer pessoa. E eu faço uma breve análise. Eu moro com a minha mãe, com o meu avô, com o meu irmão. Nós somos 4 pessoas na casa. Minha mãe, R$ 1.500 por mês. Minha mãe, na época, devia ter seus 35 anos. Meu irmão mais novo, na época, tinha 12, 13. Minha avó, na casa dos 65. Meu avô, na casa dos 72. E eu olho para minha família e eu vejo que ou eu mudo a mim mesmo, mudo a minha família e as pessoas ao meu redor, ou a minha família não teria nenhuma condição de mudar. O que eu olhei para a minha vida, eu disse, cara, é um exercício que eu recomendo que você faça, é a reflexão do seguinte, será que realmente a tua família tem força para mudar? Ou será que você é a única pessoa que pode mudar a tua família? A única pessoa que podia mudar a minha realidade era eu. E cada dia mais eu sentia, porque o meu avô, ele tinha demência, bipolaridade, ele tinha crises. E na época a gente não tinha uma condição financeira boa, era muito baixa, e a gente dependia do SUS. E, cara, eu vi ali o quanto o dinheiro é importante. Tem gente que fala dinheiro não é importante, dinheiro não é tudo. Concordo que não é tudo, mas quando tem um problema de saúde na família, quando você tem um problema de saúde, tu vê o quanto é importante. E aí o que acontece? Eu fui criado para ser, a minha mãe sempre falava, tu vai ser o meu campeão. E eu queria muito ser alguém na vida, né? Mas a grande pergunta é, agora como? Como é que eu cresço na vida? Como é que eu me torno alguém? O que vai fazer, né? O que vai fazer? Na época eu não tinha a menor ideia. Eu lembro que todo mundo falava muito da faculdade de Direito, porque abria várias oportunidades, sabe? Tu podia fazer concurso, advogar. E aí, o que acontece? Eu entro na faculdade de Direito por critérios de oportunidade, sabe? Eu lembro que quando entrei na faculdade de Direito, eu peguei meu celular e mudei o papel de parede, tinha aquela frase, trabalho pela justiça, entrei encantado, e até então eu trabalhava no armazém lá fora, sabe? E aí vem o primeiro grande orgulho da minha vida, que eu entro como estagiário no foro. E aí para minha família, eu era estagiário, tá? Mas para minha família ter alguém no fórum, nossa, na promotoria de justiça, como eu estagiei depois, era um orgulho muito grande. E eu entro ali e digo, agora eu vou mudar a minha vida, sabe? Agora eu vou fazer acontecer. E aí começam alguns pequenos problemas, sabe? O primeiro problema é o seguinte, eu era um estagiário, sabe, super estagiário. Tipo, para mim aquilo era a oportunidade da minha vida, porque eu fui criado para fora. Ter a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas, com tantas autoridades, era tudo. Eu trabalhava das 8 às 5, das 5 às 7 eu pegava o ônibus, ia para Santa Cruz, que eu fazia a faculdade de Direito, das 7 às 10 eu ficava na faculdade, das 10 à meia-noite pegava o ônibus, voltava para Encruzilhada, ia dormir 1 da manhã, no outro dia acordava cedo. E aí logo, o que aconteceu, tá, Edvan? Eu ganhava R$ 800 por mês, em média. Isso em que ano, Wesley? Isso, tá? Era meados do ano de 2016. 2016? 2016 a 2017. E aí o que acontece? Logo eu me dou conta do seguinte. Cara, eu preciso fazer algo da minha vida.
Porque a conta não está fechando. R$ 800 por mês. Eu, na verdade, nunca ganhava R$ 800 por mês. Eu ganhava 490. Porque 310 era o juro do cheque especial do Banrisul, sabe? Caraca. Eu já iniciava o mês negativo. E aí o que acontece? Olha só meu raciocínio. Eu gostava muito de futebol, sabe? E aí eu fazia apostas com os amigos, sabe? Tipo, ó, posta uma Coca-Cola que o Grêmio ganha do Inter, eu sou gremista. Posto 2. E eu apostava, sabe? Um dia eu disse, pô, eu entendo tanto de futebol, eu vi uma propaganda da 1xBet. Não, minto. 188Bet. E aí o que eu faço? Eu disse, cara, eu vou começar a apostar, eu entendo tudo de futebol, quando o Grêmio jogar eu vou com tudo. E aí eu pedi o cartão emprestado da mãe, parcelei em 2 vezes, botei uma banca de 50. E aí ganhei mais 50 de crédito de aposta. R$ 50 você parcelou em 2 vezes? Isso aí, consegui parcelar em 2 vezes, velho. sabe? E aí o que eu pensei? Ganhei R$ 100, porque era 50 de crédito de aposta. E eu disse, olha, agora eu tô grande. E aí começava, só que eu não tinha a menor ideia. Ia jogar o Grêmio, era só Grêmio vai ganhar, Grêmio vai ganhar, Grêmio vai ganhar. E aí, cara, nesse meio tempo eu perdi muito. Só que eu tinha um pequeno, grande problema. Na época eu não conhecia grupo de escanteio, na época não tinha grupo VIP, não tinha nada. Como é que eu fazia as análises? Eu mesmo fazia por conta, sem a menor noção. Só que tinha um problema. No trade real, eu trabalhava o dia todo e quando eu não estava trabalhando, eu estava no ônibus. E quando eu não estava no ônibus, eu estava na faculdade. E aí eu não tinha tempo para me dedicar àquilo. E aí por que eu entrei no mundo do futebol virtual? Sabe? Porque no futebol virtual, cada jogo dura 3 minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí eu disse, cara, isso aqui é uma baita oportunidade. Porque aqui eu tenho um desfecho rápido, é prático. E aí eu começo no mundo do futebol virtual.